Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Maiara, mais uma vez aqui com vocês na matéria de biossegurança, e hoje nós vamos falar sobre o uso de EPI e proteção das doenças ocupacionais dos profissionais de saúde. Bom, na aula passada a gente já falou um pouquinho sobre o equipamento de proteção individual e coletiva. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho ainda, por quê? Falando-se em biossegurança, um dos principais assuntos relacionados é os equipamentos de proteção individual e coletiva. Então, quando nós falamos em prevenção de doença, quando falamos em segurança do trabalho, eu quero que venha à mente de vocês a primeira coisa, equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva. Então, sempre quando falarem em prevenção, em biossegurança, vocês vão lembrar dessas duas palavrinhas, tá ok? Existe uma norma, a norma regulamentadora número 32, que ela estabelece medidas e diretrizes relacionadas à segurança, tá? Que devem ser aplicadas em todos os ambientes de trabalho, para produzir e minimizar e controlar os riscos ambientais. O uso do EPIs, então, faz parte dessas medidas de proteção, né? Como eu já disse para vocês, sendo obrigatório o fornecimento pelo empregador. Então, vocês vão no hospital e o empregador, ele é responsável por fornecer para vocês as luvas, né? Os capotes, os esfigmomamômetros, os estetoscópios. Então, todos os locais de trabalho, vocês vão ter que ter o equipamento de proteção individual, e quem vai fornecer para vocês é o responsável pela instituição, é a instituição em si. Falando de prevenção de doenças ocupacionais, eu quero destacar para vocês aqui os riscos ocupacionais, né? Os riscos biológicos, riscos químicos, radiações ionizantes, resíduos, limpezas e conservação, manutenção de máquinas e equipamentos, incentivos de atividades físicas ao trabalhador. Então, tudo isso vai influenciar para que ocorra uma prevenção de acidente, né? Então, para que não ocorra uma prevenção de acidente, é necessário a gente sinalizar, é necessário a gente entender todos esses riscos aqui. E as condições de conforto também nas refeições. Por quê? O profissional que ele tem uma condição de trabalho boa, ele trabalha feliz. E se ele trabalha feliz, ele utiliza os protocolos que estão implantados naquele local, né? O conforto de refeições, na NR32, ela fala que os trabalhadores os estabelecimentos de até 300 trabalhadores devem ser dotados de locais para refeição. Então, se na sua instituição tem mais de 300 profissionais trabalhando lá, é necessário ter um refeitório. Então, esse refeitório, ele deve ficar num local fora do hospital, vamos dar como exemplo o hospital, né? Então, deve ficar fora do hospital, deve ter piso lavável, deve ter uma boa higienização, né? Mesas e assentos, né? Dimensionados de acordo com o número de trabalhadores, lavatórios, fornecimento de água potável e possuir equipamento próprio e seguro para aquecimento também das refeições. Os equipamentos para os serviços de saúde, tanto equipamento de proteção individual quanto equipamento de proteção coletiva, eles devem ser implantados na unidade de trabalho que vocês irão exercer a profissão de vocês, né? Devendo o empregado utilizar o equipamento de forma segura, né? Sempre zelando pelo equipamento, e é a obrigação do empregador fornecer os equipamentos adequados, tá? Então, luvas adequadas, os equipamentos, as máquinas
devem estar todas em manutenção para quando vocês forem utilizar, estar correto. Os principais EPIs, como nós já falamos na aula passada, eu só vou dar uma pincelada para vocês aqui. Avental descartável, touca, luva, máscara respiratória, óculos de segurança, sapatos de segurança. Então, todos esses são os EPIs. Atenção! É muito importante que você, na hora que você for exercer a sua profissão, né, você cumprir todos os protocolos, tá? É necessário e dever de você zelar por aquele equipamento que você for utilizar. Então, cumprir as normas de segurança é o dever de todos. Por isso, a implantação das medidas de proteção irá proporcionar também mais qualidade de vida. Então, é importante vocês passarem também para o colega de vocês, né? Que esse equipamento de proteção individual, ele vai estar resguardando você, fazendo com que você não pegue uma doença, fazendo com que você não transporte essa doença para algum outro paciente, tá? Então, é essencial o uso de equipamento de proteção individual. Tenha consciência da importância e passe também para os seus colegas, como eu já disse. A prevenção das doenças ocupacionais. Então, é importante que as instituições, elas reforcem a importância dos usos de equipamentos de proteção individual, evitando também improvisos. Tá? Então, no hospital, no local que vocês forem trabalhar, se vocês fizerem algum tipo de improviso, vocês podem estar causando um risco maior. Então, é necessário evitar improvisos, principalmente na área da saúde. Promova o diálogo entre o seu colega, entre o seu gestor, tá? Lembrando que a instituição, ela deve ter uma cultura que ela não vá punir você se você sofrer algum erro. Capacitar também os seus colaboradores. Então, os gestores, eles são responsáveis por capacitar os colaboradores. Toda vez que for trocar algum tipo de material, ou toda vez que você chegar em alguma ala que você nunca trabalhou, como por exemplo, a UTI, né? Você chega na UTI para trabalhar, você vê o monitor cardíaco, você nunca trabalhou com monitor cardíaco, então é necessário que o seu gestor, ele explique para você como que funciona, tá? Quais são os botões que você pode apertar. Claro que você tem que ter um conhecimento básico prévio, tá bom? Entendendo a importância de prevenir as doenças ocupacionais e dê importância também aos exames periódicos. Existem instituições que os exames periódicos são feitos de 6 a 6 meses, tá? E é importante que vocês façam os exames periódicos para ver como que tá a saúde de vocês, se vocês adquiriram alguma doença infecciosa. E também divulgar e ter conhecimento sobre esses riscos que eu falei para vocês lá no início. Então, o que é o risco biológico? O risco biológico, ele é causado por bactérias, por fungos, por protozoários, né? Então, são as infecções que a gente pode adquirir naquele local. Risco físico está relacionado às energias, né? Então, se a gente trabalha num local onde tem muito ruído, muito barulho, isso vai influenciar e vai estar relacionado aos riscos físicos. Riscos químicos está relacionado aos produtos, né? Então, se você vai trabalhar no central de material de esterilização, por exemplo, você vai utilizar produtos químicos, né? E se você não utilizar os equipamentos de proteção individual, você pode sofrer algum tipo de dermatite, né? A sua mão pode descascar. Então, são produtos e substâncias que, quando em contato com os seres humanos, podem causar danos à saúde. Riscos acidentais, né, que pode acontecer em qualquer local, em qualquer lugar. E os riscos ergonômicos. O que são os riscos ergonômicos? Riscos ergonômicos está relacionado a você pegar muito peso, né, a você não saber se posicionar para pegar um paciente. É necessário vocês saberem que para vocês realizarem uma simples mudança de decúbito em um paciente que está acamado, vocês não fazem sozinho, vocês vão sempre estar de 2 pessoas, né? Vocês sempre vão pegar nas articulações,
sempre com a coluna reta. Para quê? Para você não sofrer nenhum dano na sua saúde. Porque se você for tentar pegar esse paciente sozinho e colocar ele na cadeira de roda, por exemplo, você pode acabar lesionando a sua coluna se você não saber fazer da forma correta, né? Então tem que estudar sobre os riscos ergonômicos para que você, na hora que você for colocar o seu trabalho em prática, você não sofra nenhum acidente de trabalho, que isso é considerado um acidente de trabalho. Tá? Então, qualquer fator que possa interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou afetando a sua saúde, são exemplos de risco ergonômico. Como eu falei para vocês, o levantamento de peso, o ritmo excessivo de trabalho, né? A monotonia, sentar na cadeira de forma errada. Então, como que nós devemos sentar na cadeira, né? A nossa coluna, ela deve ficar na cadeira, a gente sempre deve manter uma coluna reta. Por quê? Porque senão a gente vai sofrer no futuro uma dor lombar, né? Pode sofrer algum problema aí de coluna relacionado a isso. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos falar sobre Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá!